Olá, seguidor do preço! Nesse vídeo nós vamos falar sobre corretoras. Nós vamos começar falando sobre as corretoras nacionais e traremos também para o cenário uma corretora internacional, tá ok? Bom, o conceito de corretoras, para quem não sabe, corretoras são instituições financeiras, são regulamentadas pela CVM, que é a Comissão Monetária de Valores do Brasil, pelo Banco Central também, né? Então são instituições que têm toda uma regulamentação por trás, mas que não são bancos. Existem bancos que possuem corretoras e existem corretoras que estão virando bancos. Eu prefiro atuar com corretoras que são corretoras somente, né? Porque não fica muito enviesado. A apresentação de novos produtos, por exemplo, não é linkada a bancos, por exemplo, né? Mas a corretora nada mais é que o intermediário entre o investimento e o investidor, né? É isso que a corretora faz. A corretora ela torna acessível ao investidor atuar naquele mercado como comprador ou como vendedor. Então, é o que é uma corretora. É um atravessador, é um intermediário, um facilitador do investimento. Somente isso. Eu vou falar agora, já vou começar falando sobre a XP Investimentos. A XP Investimentos hoje é a maior corretora do Brasil, né? Talvez não em volume de clientes, mas em volume de capital alocado, né? São alguns bilhões já. Ela cresceu muito nos últimos anos. Tá? E eu quero deixar uma coisa clara aqui, que a XP Investimento ela é um grupo de corretoras, tá ok? Ela tem dentro do seu corpo, ela tem a Rico Corretora e a Clear Corretora, né? São três empresas que fazem parte de um grupo e não é nem por uma questão de curiosidade, é uma informação importante. A XP Investimentos foi 40% dela pertence ao Banco Itaú. Então, assim, você tem um grupo de 3 corretoras que pertencem ao Banco Itaú, né? É para se olhar, é para se analisar, para levar em consideração, né? Eles têm, claro, são 3 empresas distintas, com gerentes, com gerência distinta. A XP ela é meio elitizada, ela é a mais cara para se operar. A Rico já é meio mais média e a Clear já é uma corretora que tem um custo mais baixo, né? Então cada um tem o seu perfil, atingir o seu público, tá? São boas instituições? São boas instituições, mas alguns pontos devem ser levados em consideração, como por exemplo ter um banco por trás e ser a mesma empresa, né? Então de repente elas estão brigando entre custo ali, mas é a mesma coisa no final das contas, tá? Temos outras opções. Tá? O Brasil hoje ele está bem servido de corretoras, tá ok? Nós temos a Capital Markets, a Modal Mais, temos a Terra Investimentos, a Nova Futura. Inclusive essa Nova Futura tem crescido bastante. A Modal Mais, se eu não me engano, é a que mais cresce na atualidade. Temos a Ágora. A Ágora também é uma corretora do Banco Bradesco, tá? A Ágora ela aceita você colocar robôs de investimento. É uma corretora completinha. Eu não conheço os custos da Ágora porque eu nunca operei por ela, mas das outras instituições eu conheço, né? O Brasil, ele até tem uma quantidade boa de opções de corretoras, né? Nós temos empresas listadas fora do país, nós temos empresas no ranking das maiores do mundo, como a Vale, como a Petrobras, a Ambev, que é uma empresa que tem por trás um grupo global. Então, nós temos sim a necessidade de ter um grupo de corretoras que facilite esse acesso do investidor para o investimento, ok? Porém, eu quero deixar claro que até para quem atua dentro do mercado nacional, existem opções para diversificar ou de forma até libertadora, né? Nós conseguimos ter acesso ao mercado não só por corretoras nacionais, mas também por corretoras internacionais. Nesse caso, nós vamos citar uma em particular, que é a Active Trades. A Active Trades é uma corretora londrina, tem já alguns anos de mercado, sólida, tem nome, tem estrutura,
tem todo um custo-benefício absurdo para o investidor ter acesso aos investimentos, tá? Dentro desse grupo de corretoras que eu citei, das nacionais, né? Ainda existem outras, existe a Easy Investment, existe a Genial, existem bastante corretoras, eu não coloquei todas para não poluir a tela, tá? Mas se você pesquisar, tem muitas corretoras, você pode entrar no site da Bolsa de Valores da B3 e pesquisar a lista de corretoras que estão aptas a atuar e os serviços que elas prestam. Mas, dentro desse grupo de corretoras nacionais, se você for comparar com uma corretora internacional, você vai ver que a Active Trades ela é maior que todas, até que a XP e o grupo completo, né? É uma corretora que tem uma regulamentação de um mercado mais velho, mais maduro, do mercado europeu, londrino, do Reino Unido, que já passou por muitas tempestades. Então eles têm uma gestão de capital bem diferente das corretoras nacionais, ok? Eu vou dar um exemplo aqui de custos para vocês entenderem. Hoje, aquele conceito de custo Brasil, né, que todo mundo fala, o Brasil tem um custo muito caro. Você sente isso na Bolsa de Valores. Talvez para um estrangeiro, um investidor gringo que opere no mercado nacional, ele não sinta, porque o dólar está batendo na casa dos R$4, né? Então para ele é centavos operar, ok? Mas para a gente, você poder operar um contrato de mini índice, que vai ser o foco das nossas análises, é R$3 em média, né? O que inclui esses R$3? O contrato de entrada e saída de uma operação, você pode comprar ou vender, correto? E algumas taxas da Bolsa de Valores, da BMF, por exemplo, imposto de renda retido na frente de 1%, retido na fonte. Como que eu posso dizer assim? Existe uma coisa meio escura dentro da Bolsa de Valores, uma ausência de informação. Por exemplo, taxas da BMF é uma coisa que vem descrita no extrato da corretora quando você faz operações. E eles não sabem explicar o que são essas taxas. Já procuramos, já fomos atrás, cada um fala uma coisa, mas não é exato, não é conclusivo. Então você coloca aí que você vai operar R$3 um contrato em média, tá? Se você operar 10 contratos, você vai operar R$30. 100 contratos, R$300. É assim que funciona o raciocínio por trás dos mini contratos, dos contratos de índice futuro, por exemplo. Já numa corretora internacional, um contrato que você vai operar lá será 56 centavos. Tá ok? 56 centavos para cada contrato e só. Não tem taxas, não tem descontos, não tem mais nada. Eles cobram somente os 10 pontos de spread, né? Esse spread é a diferença entre o preço que a corretora te passa e o preço que você compra. Tem uma diferençazinha ali. Um exemplo, você compra por 10, a corretora coloca a sua ordem por 11. Esse 1 entre o 10 e o 11 é o custo da corretora. Então o spread da corretora Active Trades é de 10 pontos, que varia aí de 10 a 15 pontos, mas fica dentro dos 56 centavos por ordem que você colocar, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração para se operar o mercado financeiro são as plataformas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Nós temos empresas que atuam, inclusive as plataformas do Brasil não estão deixando a desejar, né? Em matéria de tecnologia, de facilitar a leitura do mercado, elas até têm sido bem desenvolvidas, tá? Nós temos aqui a ProTrader, a Trade, a MetaTrader 5, a Nelogica e a TradeView. São as plataformas que atendem o mercado nacional, porém não são todas. Assim como as corretoras, existem muitas outras opções de empresas que oferecem esse serviço, além de que as próprias corretoras, todas as corretoras possuem um home broker.
O Home Broker é a plataforma deles, onde você consegue colocar suas ordens no mercado como se fosse numa plataforma, tá? E geralmente são gratuitas também. Plataformas nacionais, vamos falar aqui do Brasil primeiro, tá? A plataforma ProTrade, a Nelogica, a TradeView, a Trade, elas têm um custo, tá? Elas vão de 0 a 200 por mês, tá? Tem as gratuitas, tá? Mas não neste grupo aqui. Nesse grupo aqui todos são pagos, tá? Então assim, você pode sim assinar uma plataforma e chegar a R$200 por mês de taxa de aluguel, né? A assinatura mensal dela, né? Já a Trade, que é uma empresa em particular, a Trade dizem que ser muito boa. Eu não conheço a Trade, mas eu vejo muitas pessoas operando por ela. Ela tem uma versão gratuita que eu não confirmei com a empresa, não perguntei, mas pelos grupos da Bovespa parece que ela vai passar a ser cobrada, mas é R$14, né? R$14,99, tá? A Trade Pro. Mas ela tem uma versão gratuita muito boa, por sinal. E temos o MetaTrader, tá? A MetaTrader é uma plataforma internacional e também totalmente gratuita, tá? Então, pense que você vai ter plataformas gratuitas e plataformas pagas e você vai ser bem atendido nas duas, tudo bem? Isso dentro das corretoras nacionais. Dentro das corretoras internacionais, nós temos duas opções na Active Trades. Nós temos a MetaTrader 5 e a Active Trades, que é o home broker deles, que é a plataforma deles. Mas ela funciona como uma plataforma gráfica. Ela tem gráficos e todas as ferramentas de indicadores que tem uma plataforma que você faz o download. E ela funciona no celular, no tablet e no computador. É uma plataforma bem completa, tá? Eu quero deixar uma coisa clara, que a plataforma MetaTrader 5, ela sofre um pouco de discriminação aqui no Brasil. Talvez você não saiba, mas a MetaTrader 5 ela é a maior plataforma do mundo. É a plataforma mais utilizada. Ela tem, são duas plataformas hoje no mercado, a MetaTrader 4 e a MetaTrader 5. E elas suprem o mercado com uma qualidade absurda, tá? Não trava, não dá problema. Mas aqui no Brasil, por ter um mercado com plataformas que todo mundo quer ganhar, eles ficam denegrindo a imagem dessa empresa, que é a maior do mundo. É a maior do mundo. E pela desinformação, a gente fica até com preconceitos em relação a essa plataforma. Eu até ouvi dizer que eles vão lançar a plataforma 6 em breve, que vai arrumar essa imagem, vai colocar tudo num outro patamar. Vamos torcer, tá? Vamos torcer. Porém, tanto a plataforma da Active Trades como a MetaTrader 5 são totalmente gratuitas. Aqui já entra uma diferença entre o Brasil e as plataformas estrangeiras, as corretoras estrangeiras. As plataformas são todas gratuitas, né? Eu ainda não vi uma plataforma paga fora do Brasil, eu ainda não vi, né? Eu sei que existe, mas eu ainda não vi, tá ok? Então, tá aqui um outro ponto para a gente já levar em consideração, que é a questão das plataformas. Aqui no Brasil você vai ter poucas opções de plataformas gratuitas e uma grande opção de plataformas pagas. Lá no exterior você vai ter sempre plataformas gratuitas, custo zero mesmo. Eu vou trazer aqui um comparativo entre a Bolsa Brasileira e a regulação internacional da corretora Active Trades. Na verdade, eu deveria ter colocado CVM aqui, né? Porque é o que representa a FCA. A FCA é como se fosse a CVM do Reino Unido. Mas eu coloquei a B3, a Bolsa de Valores, a Bovespa mesmo, e a BMF, só para ficar mais fácil, tá? E eu quero trazer um comparativo para vocês entenderem os dois mundos, o que é você operar na Europa e o que é você operar no Brasil.
O texto que eu vou ler aqui, que é a definição do que nós queremos falar, chega a ser engraçado, mas é a verdade. A Bovespa não oferece garantia nenhuma, não possui seguro nenhum, e caso alguma corretora quebre, o investidor perde todo o dinheiro que estava lá, com exceção dos investimentos garantidos pelo fundo garantidor. O que isso significa? Pouquíssimos ativos, pouquíssimos investimentos passam pelo fundo garantidor, tá? Tesouro Direto, CDI, coisas assim que são ligadas aos títulos do governo, passam pelo fundo garantidor. Agora, se você tiver algum capital parado na corretora, 1.000, 2.000, 300 mil, 400 mil lá, sem estar alocado em nenhum investimento que seja garantido pelo fundo garantidor, você vai perder. Você não tem segurança em deixar dinheiro em corretora no Brasil, tá? Aí você pergunta, poxa, você está querendo dizer que é perigoso? Não, tem corretoras sólidas. As corretoras não quebram da noite para o dia, elas apresentam sinais antes, né? Inclusive teve uma corretora recente, ano 2018, que faliu. No segundo semestre de 2018, a Valperes, muita gente está enrolada lá tentando receber. Já o que estiver dentro de investimentos do fundo garantidor, fica tranquilo que isso daí a CVM não deixa passar. Tem um outro ponto que é negativo das corretoras nacionais. Se você abrir uma operação e por algum motivo a corretora não fechar a ordem a tempo, ou abrir um gap no dia seguinte, quando você fizer um swing trade, por exemplo, e você ficar negativo, você pode ficar negativo e devendo para a corretora, com juros absurdos, inclusive. Mesmo a culpa sendo da corretora, tá? Esse é um ponto que eu vou até dar uma esclarecida. Existe a possibilidade de você colocar 10 mil reais na corretora e abrir no dia seguinte e estar devendo 15 mil. Ou seja, você perdeu 25 mil. Tá? Existe essa possibilidade. É uma bomba, é um e-mail do Donald Trump, é o Bolsonaro, é o Lula que perdeu mais um dedo na cadeia. Alguma coisa acontece e faz o mercado mexer com alguma notícia. Isso tudo pode chacoalhar o mercado. E se você não tiver uma boa gestão de capital, uma boa gestão de risco para segurar as intempéries do mercado, pode acontecer. Na corretora nacional, se a sua conta ficar negativa, ela vai gerar uma dívida como se fosse numa conta de banco, tá ok? A CVM, a Bovespa, a BMF não garantem nada, tá? A culpa é da corretora que não fechou o stop, por exemplo. Ou travou a plataforma, gente. Já aconteceu da plataforma travar no Brasil e a conta ficar negativa e você ter que pagar a conta ainda. Por outro lado, nós temos aqui nas corretoras internacionais, que são certificadas pela FCA, que é o caso da Active Trades, garantem 50 mil libras do dinheiro do cliente. Por exemplo, você está com o dinheiro parado lá na corretora, né? Não está em investimento nenhum, está só parado. Essa corretora quebra, ela dá algum problema, o fundo garantidor, ele te ressalva em 250 mil reais, que é 50 mil libras, né? As corretoras também possuem um seguro, tá? Caso aconteça o mesmo exemplo que eu dei, da plataforma travar, da internet cair, do servidor quebrar e não fechar a sua ordem por algum motivo qualquer, e a sua conta ficar negativa, ficar no vermelho, o seguro destas corretoras cobre a sua conta, porque eles entendem que o problema foi deles, tá ok? Isso eu estou falando num exemplo onde você colocou um stop, uma proteção e pulou, não funcionou, né? Aqui no Brasil a dívida fica para você. Nas corretoras internacionais não, eles resolvem, eles possuem seguro, eles geram tranquilidade para o investidor investir à vontade. Um outro ponto que eu acho incrível é que se você entrar em contato com essas corretoras em outro continente, elas te atendem, elas te retornam, tá? Aqui no Brasil nós estamos tendo problema de atendimento ao cliente nas corretoras.
É incrível isso, mas é verdade, né? Então é coisas para se levar em consideração. Eu fui simplista, tá? Coloquei até um texto aqui, ó. Não é justo da minha parte fazer uma comparação das corretoras brasileiras com as corretoras estrangeiras. A diferença ou a distância entre elas é gigantesca. Porém, é preciso saber que nós sempre teremos opções. Tem opção. Se você não sabe, tem opção. Eu trouxe uma opção, que é a Active Trades. Porém, assim... mas existe algum problema de eu operar numa corretora nacional? Não existe nenhum problema. São corretoras muito boas. Nós temos um sistema financeiro bancário dos melhores do mundo, mas existem opções, tá? E uma delas que nós estamos apresentando é a Active Trades. Por vários motivos, já vamos já deixar isso claro aqui, por vários motivos escolhemos trabalhar com a corretora Active Trades. E todas as operações que faremos será através dela. Desde já, a plataforma, o vídeo de ensino de como mexer na plataforma, custos, a questão do gerenciamento de capital, investimento no mercado internacional que vocês vão aprender nesse curso, tudo isso vai ser feito pela Active Trades. E no decorrer do curso, nós vamos esclarecer e deixar cada vez mais evidente por que preferimos trabalhar com uma corretora internacional, tá? Vou repetir. Tem algum problema trabalhar com as corretoras nacionais? Não tem. Mas existem pontos de diferença entre elas e as internacionais que nos fizeram escolher as corretoras internacionais. Desde já, a gente deixou isso claro, porque vocês vão ver que a gente vai ficar falando Active Trades, e não é propaganda, é apenas uma questão de pontuar mesmo, tá ok? Havendo alguma dúvida sobre as corretoras, elas vão ser esclarecidas no vídeo onde vamos abaixar as plataformas, vamos instalar os programas, e eu espero que sejam todas sanadas, para que a gente possa entrar no ambiente gráfico o mais rápido possível. Eu agradeço a sua atenção e vamos para a próxima aula.